A grande mídia brasileira, com toda certeza, ela vive do caos. Quanto mais conflito, quanto mais desestabilizada a política, a segurança pública, a economia tiver, mais eles vendem. Então, é por aí que eu digo que eles vivem do caos, são os verdadeiros mensageiros do caos. Às vezes, esses mensageiros são um pouco atrasados, mas sabem explorar bem uma boa ferida dos seus adversários. Eu estou falando isso por causa dessa matéria aqui, ó, que está em todos os jornais. Valdemar elogia gestões de Lula e o compara com Bolsonaro. Em entrevista ao jornal O Diário do Interior de São Paulo, Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez diversos elogios às gestões anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também fez comparações entre os perfis políticos de Lula e Bolsonaro, nome mais popular da sigla. Abre aspas para o que ele falou. O Lula é um camarada do povo. É completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente. Nós fizemos parte do governo. E Lula foi bem no governo também. Elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com o Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem, mas tem popularidade. É conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não tem um mandato só, discorreu Valdemar da Costa Neto. Vamos lá. Se você me acompanha, se você é um seguidor assíduo aqui do canal, você sabe que isso aqui aconteceu tem mais de 2 semanas, né? E agora toda a mídia descobriu que dá para explorar politicamente. Por quê? Porque já é um momento em que as relações de Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto estão fragilizadas por causa do Ricardo Nunes. E a mídia viu que é bom resgatar esse defunto do passado, lá de 2 semanas atrás, e soltar ele exatamente agora. O que, que eles percebem? Se causar um conflito, porque o PL é um dos maiores partidos. E o líder do PL é o Valdemar da Costa Neto. Então, se vocês pensam que o Bolsonaro poderia assumir o partido e tirar o Costa Neto e assumir essa posição se houver um conflito, não vai acontecer. Se houver um conflito entre Costa Neto e Bolsonaro, Bolsonaro está eliminado politicamente. Porque Bolsonaro precisa do dinheiro do partido, Bolsonaro precisa dos deputados do partido, Bolsonaro precisa do prestígio do partido. Assim como o partido precisa do prestígio de Bolsonaro e precisa dessa força pública, política e desse apoio popular que o Bolsonaro tem. Então, são duas mentalidades totalmente diferentes. A fala do Valdemar da Costa Neto mostra isso, que ele meio que tolera o Bolsonaro porque ele precisa do Bolsonaro, mas que ele muito mais gostava e gosta do meio, do modo Lula de ser. Isso aí ficou nítido e inegável. Só que na hora da política, às vezes, você tem que fazer algumas alianças macabras. Isso é normal. Vem cá, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de violência pública. A extrema esquerda, através da revista Fórum aqui, está alvoroçada. E são muitos da esquerda que estão falando só desse assunto. O Nicolas Ferreira, o Deltan, o Carlos Jordi, entre outros, colocaram um trecho de uma audiência de custódia, onde a juíza mandou desligar o ar-condicionado, onde ela deu o cafezinho para o preso, mandou tirar o casaco, o advogado tirou o casaco e colocou em cima do preso. Parecia que ele estava ali sendo tratado a pão de ló, parecia uma celebridade durante a audiência. E aí, a narrativa da esquerda é: olha só como a direita é má, ela não se preocupa com os direitos humanos, olha só como a direita é nervosa em relação a um pobre coitado, a uma vítima da sociedade que estava lá. A direita macabra, maldosa, está atacando o judiciário. Estão de sacanagem com a nossa cara, só pode. Nós estamos num dado momento onde o brasileiro já não suporta mais a quantidade de violência que nós temos que enfrentar. E aí, quando vem à tona o tratamento que é dado a um preso, um criminoso, pego em flagrante, nessas audiências de custódia, sabe, mostra cada vez mais que, efetivamente, o brasileiro, sabe, tá num caminho totalmente errado. Está no caminho totalmente errado. Onde o trabalhador, o pagador de impostos é tratado igual bicho, é discriminado,
é ofendido pela esquerda torpe que está no poder. E o criminoso é tratado como se fosse alguém com muita regalia e muita importância. Então, dou parabéns para o Nicolas, dou parabéns para o Deltan Dallagnol. É assim mesmo que tem que ser. Tem que criticar juízes. Não esqueçam que os juízes também são pagos pelo dinheiro público. Então, o papel do cidadão é cobrar, sim. Eles não são deuses, não. Embora ache que sejam. Vamos falar de mais uma pauta aqui. Matéria do jornal Metrópolis. Guilherme Amado. José Disseu pede ao Gilmar Mendes que julgue Sérgio Moro suspeito. A hipocrisia não tem limites, né? O ex-ministro José Dirceu lançou uma cartada no Supremo Tribunal Federal para tentar anular 2 processos em que foi condenado na Operação Lava Jato. Em pedido apresentado nesta sexta-feira, Dirceu quer que o ministro Gilmar Mendes estenda a ele os efeitos da decisão da segunda turma da Corte, que considerou Sérgio Moro suspeito para julgar na Lava Jato. Com isso, os processos contra Dirceu seriam anulados do começo ao fim, assim como os que miravam o presidente Lula. Nos 2 processos que tenta anular, Dirceu foi sentenciado por Moro a um total de 32 anos e 1 mês de prisão por crimes de corrupção passiva, pertinência à organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-ministro teve condenações nestes casos confirmadas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região de segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, onde tramitam os recursos de José Dirceu, ainda em liberdade, tá, pessoal? O raciocínio dos advogados de José Dirceu no pedido a Gilmar é que os processos e condenações a que ele foi submetido por Moro no Petrolão eram um meio necessário para atingir Lula. Ou seja, todo mundo que era do PT, que foi condenado pela Lava Jato ou outros mecanismos aí, são, com toda certeza, mecanismos para atingir Lula. Então, libere todo mundo. O Brasil não tem jeito, não. Vamos lá, matéria do Estadão, pessoal. Ao colocar Dino no STF e Lewandowski na Justiça, Lula deixa claro que o jogo político se dará no Supremo. Jogo político no Supremo. Se é garantia de governabilidade, também é uma óbvia deformação do sistema. Todo mundo já sabe a que veio o PT. Já não é novidade para ninguém. Venda casada. No jogo de sobrevivência política, Lula ampliou seu cardápio de possibilidade de governabilidade para conter o Congresso, enquanto o STF aprofunda seu risco maior, ser visto cada vez mais com desconfiança. Olha, a grande questão aqui é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal vem errando muito nesses acenos políticos que vem dando ao Lula. E aí, hoje, há uma nítida guerra, uma briga escancarada entre os poderes. Se antes o inimigo era o executivo na pessoa de Bolsonaro, hoje o inimigo é o legislativo, no vestício ainda dos parlamentares que vem de uma ala oposicionista ao Lula. Ou seja, o inimigo do poder não importa qual é o poder, importa se você está contra o sistema. Antes era o legislativo e o judiciário contra o executivo, contra Bolsonaro. Hoje o jogo vira. Hoje é o judiciário e o executivo, ou seja, o STF e o Lula contra os deputados. E aí aqueles deputados e senadores que estiverem alinhados com Lula, tá tudo bem, mas aqueles que não tiverem, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver esse problema, porque são inimigos da democracia. Pois bem, é uma fala muito perigosa, é uma situação muito perigosa que o Brasil vive, é uma situação muito tensa que o Brasil vive. Somente em regimes totalmente autoritários, esse tipo de situação acontece. Então, assim, se do seu ponto de vista, você já se fez a pergunta, será que nós vamos virar uma Venezuela? A resposta é, em termos, em partes. Porque se você pegar em partes, alguns pontos não estão como a Venezuela, como a economia, ainda não chegou nesse ponto, não está nesse ponto, mas outros pontos, da perda das liberdades individuais, isso está acontecendo. Então, assim, é fatídico você observar que Brasil é Brasil, Venezuela é Venezuela. Não tem como você pegar todas as características de uma e colocar na outra. Mas você começa a perceber as características em alguns setores. E da questão das liberdades, do alinhamento, da deturpação do judiciário, isso aí já é mais do que nítido.
E assim, para se tornar uma Venezuela completa, falta pouco, falta pouco, falta muito pouco, se já não se tornou.